O romantismo surgiu para contestar os modelos clássicos greco-romanos, que geralmente eram escritos em versos. Por isso que a literatura romântica abriu caminho para a escrita em prosa e popularizou os romances e os contos. Além disso, ajudou na popularização o aumento do público leitor, principalmente porque a burguesia que se formava naquela época começou a ter mais acesso à educação. E não é que eles compravam muitos livros não, tá? Outro responsável pelo aumento do número de leitores foi a imprensa, porque os jornais tinham muito maior acesso para essas pessoas. E a literatura estava presente nesses jornais por meio dos folhetins, que eram romances publicados semanalmente, capítulo a capítulo. As principais características do romantismo na prosa eram o nacionalismo, assim como foi na poesia, o subjetivismo, que era aquelas visões pessoais do autor sobre a situação, a idealização da mulher, sempre mulheres muito lindas, muito além do que era possível de alcançar. A religiosidade, principalmente ligada ao cristianismo, ao catolicismo, e o culto à natureza. Muitas vezes a natureza era representada como se fosse um templo religioso. Além disso, o amor platônico e inalcançável era tema comum em todas essas obras em prosa. E o idealismo, a idealização, já que o romantismo nunca estava muito ligado à realidade, e sim às coisas imaginadas pelos autores. No Brasil também tivemos 3 gerações da prosa romântica. A primeira delas diz respeito ao romance indianista. Eram obras que retratavam a vida dos índios, o passado heróico do nosso povo, por meio desses heróis, que foram alçados a essa categoria depois da independência do Brasil. Os principais livros, as principais obras do indianismo brasileiro são Iracema, O Guarani e Ubirajara, todos eles escritos por José de Alencar. Já o romance urbano retratava a vida nas cidades, principalmente da burguesia. Eram romances açucarados, com mocinhas extremamente boas, mocinhos que passavam por um processo de melhora, né? Eles começavam com alguns defeitos, mas depois eles viravam grandes homens. E aquele maniqueísmo. Quem era bom, quem era mal era totalmente mal. E aqui nós temos como as principais obras de romance urbano Senhora, também do José de Alencar, e A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Já o romance regionalista retratava o interior do país. Ele buscava, sim, trazer o sentimento de nacionalismo por meio dessas paisagens e dos costumes do interior. Então, era também o local onde se apresentavam algumas falas regionais. Os principais livros, as principais obras que a gente tem desse tipo de romance é A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e Inocência, do Visconde de Toné. Também é nesse período que a gente tem um grande desenvolvimento do teatro romântico, e o principal representante foi o autor Martins Pena.